Muito boa noite a todos e a todas. O nosso tema da noite de hoje é a bênção da gratidão, mas eu trouxe um material que diz respeito à educação de sentimentos e nós vamos trabalhar a perspectiva dos sentimentos diante da gratidão. Sem sombra de dúvida que todos nós temos o maior desafio na qualidade de estudiosos da doutrina espírita para aprendermos a decifrar o grande enigma que somos todos nós. Esse conjunto de sentimentos e emoções que estão lá muitas vezes adormecidos e que nós não temos a nítida clareza da existência deles e que muitas vezes eles estão no porão consciencial, guardados ali, armazenados. E abruptamente eles vêm à tona diante das situações as mais inesperadas. E nós nos surpreendemos pela capacidade de sentir determinados sentimentos. Quando a gente fala sobre a educação dos sentimentos, há que se compreender que a palavra educação é a arte de dominar os seus caracteres, os seus impulsos, de construir a sua moralidade, o seu caráter, de edificar a sua própria personalidade. Se a educação fosse tão fácil, nós seríamos professores na arte de educar. Torna-se muito mais fácil nós educarmos o outro, mas educarmos os nossos impulsos, os sentimentos mais contraditórios e a dualidade entre o bem e o mal dentro de nós não é algo tão simples. Essa arte de manejar os caracteres, por ser tão habilidosa e tão rara, requer de nós um pouco mais de aprofundamento. E seria muito oportuno nós nos perguntarmos quem somos nós? Por que sentimos o que sentimos? Quais são os sentimentos que nós sentimos diariamente? Para que nós estamos sentindo esses sentimentos? E como usar esses sentimentos em benefício do nosso processo de libertação espiritual? Se a educação ela fosse bem compreendida, ela seria a chave do progresso moral. Está lá no Livro dos Espíritos. Chave do progresso moral. A educação ela tem que andar de mãos dadas com a disciplina mental. Sem disciplina não há educação. Sem o processo da autodisciplina, você não conseguirá enfrentar os seus sentimentos os mais adversos, sabendo direcioná-los, conduzi-los corretamente. Se nós fôssemos tão habilidosos nesta arte de manejar os caracteres, nós saberíamos primeiramente manejar os nossos próprios sentimentos, para depois educar o outro. Como não é tão simples, não é tão fácil, há que se interpenetrar a intimidade desses sentimentos, reconhecendo primeiramente a existência deles. Quem de nós não tem a ira dentro de si? Quem de nós não tem momentos de raiva profunda, de irritação, indignação, melancolia, tristeza, desânimo, desestímulo? E muitas vezes esses sentimentos surgem sorrateiramente e vão nos dominando a casa mental sem que nós nos apercebamos desse processo. Mas eles existem. A melancolia é um sentimento que nós somos portadores em graus variados. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre a melancolia, informando-nos a causa que gera a melancolia no nosso mundo afetivo, no nosso mundo consciencial. E uma das causas geradoras do sentimento da melancolia nada mais é do que o sentimento da saudade. A saudade de entes queridos que nós deixamos em outros mundos e outros patamares evolutivos,
E quando nós acordamos, sentimos este sentimento da melancolia, o sentimento do distanciamento, da perda material transitória. Mesmo na transitoriedade do sofrer, nós sofremos. Mesmo sabendo que o sofrimento é transitório, o sofrimento por si só é extremamente intenso. E de conformidade com o grau de sensibilidade individual de cada um, uns sofrem mais intensamente e outros menos intensamente. Mas a capacidade de sofrer todos nós temos. O sentimento nada mais é do que o ato, o efeito de sentir. É esta sensibilidade, esta capacidade de você lidar com o seu universo afetivo. E nessa sensibilidade, principalmente aqueles que são portadores de uma mediunidade de prova, uma mediunidade mais ostensiva, nós captamos com muita facilidade os pensamentos de outras criaturas, quer sejam encarnadas ou desencarnadas. Muitas vezes interpenetramos o sofrimento do outro, simplesmente pela emanação fluídica que o outro emite, sem que ele diga absolutamente palavra nenhuma. Mas nós estamos olhando nos olhos da outra pessoa, estamos entrando em sintonia com as emanações que a outra pessoa nos emite. Essa capacidade, essa sensibilidade de sentir, nos torna mais ou menos médios, ostensivos ou não. Quanto mais sensíveis, maior a capacidade de entrar em sintonia com outros pensamentos e sentimentos. Então, a sensibilidade por si mesma, ela precisa ser muito bem direcionada para que nós não venhamos a mergulhar no processo de tamanha intensidade de melancolia ou tristeza que nos torne candidatos e aptos a processos depressivos. Carências afetivas todos nós vivenciamos em graus variados. Essas lacunas afetivas que não foram devidamente preenchidas, quer seja na atual reencarnação, quer seja em reencarnações anteriores. Espaços afetivos não devidamente preenchidos. A carência afetiva tem uma razão de ser. Ninguém é carente afetivamente porque quer ser carente afetivamente. A carência afetiva são lacunas emocionais e afetivas que não foram preenchidas na nossa trajetória evolutiva. E o não preenchimento dessas lacunas nos torna pessoas vulneráveis aos sentimentos alheios. Nos torna pessoas extremamente dependentes de outras pessoas. A carência afetiva é uma desnutrição afetiva. E no quadro de desnutrição afetiva, é como se você vivesse eternamente com sede e com fome. E essa sede e essa fome não é saciada, porque você está no quadro de desnutrição. Então, a carência afetiva requer um olhar mais minucioso, detalhado sobre ela. Há criaturas que são tão carentes afetivamente que não se julgam merecedoras de serem amadas, que desconfiam do amor alheio por não se considerarem absolutamente merecedoras desse amor. A carência nos torna vulneráveis e dependentes afetivamente do outro. Quanto maior nível de carência, mais impactados somos pelo poder que o outro exerce sobre o nosso mundo mental e emocional. Nós estamos falando aqui de algo extremamente profundo, que se chama o mundo afetivo do ser humano. As características emocionais e individuais de cada um. Esses níveis diferenciados de carências afetivas faz com que venhamos a enfrentar inúmeros problemas nos relacionamentos interpessoais, que dirá intrapessoal. Se somos extremamente carentes afetivamente, estamos à mercê do outro. Estamos quase que numa dependência emocional da outra pessoa. E é claro, se somos dependentes emocionalmente,
enfrentaremos muitas dificuldades. Nesse quadro de desnutrição, nós enfrentaremos frustrações. Frustrações pelo não reconhecimento do outro. Frustrações por não sermos amados na mesma intensidade com que amamos. Frustrações por não sermos admirados, não nos tornarmos o objeto da admiração e do desejo do outro. E nós sabemos que nas relações interpessoais, o fator da admiração é algo fundamental. Quanto maior a admiração, maior a probabilidade da relação continuar ao longo do tempo. No conjunto de idealizações, de sonhos, de fantasias que nós mentalizamos diariamente, começamos a enfrentar a realidade nua e crua. E esta realidade nua e crua do universo dos sentimentos que somos portadores e do universo dos sentimentos das pessoas com as quais nós convivemos, haverá o entrechoque entre o que se espera e a frustração de não ter sido correspondido na mesma intensidade que se desejava. Isso significa, em outras palavras, que nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida mental. É no campo mental que nós idealizamos, desejamos, projetamos, emitimos pensamentos. E no ato da emissão do pensamento, entramos em frequências vibratórias semelhantes às nossas. É a lei de atração, atraímos outras mentes que comungam dos mesmos ideais e se encontram no mesmo estado vibratório que o nosso campo mental. Nós temos um poder fenomenal que se chama o ato de pensar. É no campo do pensamento que nós idealizamos e projetamos. E essas idealizações e projeções se corporificam, criando matéria mental, que André Luiz nos fala tão bem. Olha aí o processo da prisão emocional. Somos prisioneiros do conjunto de emoções que somos portadores. Quem traz dentro de si o medo é um sentimento extremamente difícil de ser lidado. E como é um sentimento de conotação perturbadora, nos tornamos reféns do próprio medo. Medo paralisa. O medo estagna alguém. Diante do medo, não conseguimos muitas vezes ter reações. Diante do medo, nós nos paralisamos. Eu quero dizer que te amo, mas não consigo dizer te amo, porque o medo me bloqueia. Eu quero expressar o sentimento que eu tenho e não consigo expressar. O medo me bloqueia. Essa prisão emocional nós temos que começar a se libertar. E não é fácil. Porque o medo anda de mãos dadas com a insegurança, com a falta de controle sobre uma situação real. Quanto mais impactados sejamos pelo outro, mais vulneráveis nos tornamos. Menos controle temos sobre as nossas emoções porque estamos impactados pelo outro. Nessa prisão emocional, há de se perguntar quais são as emoções e sentimentos que nos tornam prisioneiros desses sentimentos e dessas emoções. Vamos citar aqui alguns dos sentimentos e emoções. Solidão. Solidão a dois é a pior que existe. Solidão a dois, eu estou junto do outro, minha mente está longe. Meu mundo emocional também. O sentimento da solidão faz com que nós nos tornemos criaturas extremamente solitárias. Não é por outro motivo que hoje estamos conectados, interconectados nas redes de relacionamento social. Não é por outro motivo que o Facebook, o Twitter e tantos outros canais da tecnologia da informação faz com que nós hoje sejamos criaturas virtuais. Nos conectamos com a maior facilidade do mundo. Porque é mais fácil se comunicar virtualmente do que fisicamente.
Fisicamente significa que eu preciso olhar nos olhos do outro. E quando eu olho nos olhos do outro, eu me revelo no conjunto de dualidade e contradições que sou portadora. O olhar fala muito mais do que as palavras que sejamos capazes de escrever ou pronunciar. O olhar é extremamente íntimo e revelador. E nós nos revelamos mais do que desejamos no ato de olhar o outro profundamente com intimidade. O ciúme é outro sentimento de conotação extremamente perturbadora, porque o ciumento é aquele que tem a necessidade do controle, controlar o mundo emocional e mental do outro. E ele tem necessidade de controlar por uma absoluta insegurança pessoal, por ter uma autoestima baixa, mal resolvida, por ter uma autoimagem não devidamente estruturada. Então o ciumento inferniza não só a ele, mas inferniza o objeto do seu desejo, ou aquele a quem diz amar profundamente. Dificilmente a criatura extremamente ciumenta vivenciará a paz, porque o inferno consciencial gerado em decorrência do ciúme faz com que ele esteja sempre se perguntando, se questionando, por que ele não chegou na mesma hora que combinou? Por que ele não está aqui? Com quem ele estará? Dependência, que nós já falamos, a dependência emocional faz com que nós percamos um pouco da nossa identidade. Nos tornamos dependentes emocionalmente do outro. E, em sã razão, em sã consciência, ninguém quer ser dependente de ninguém. Se vivenciamos estágios de dependência emocional, isso não é voluntariamente. Nos tornamos dependentes da tamanha vulnerabilidade que somos portadores. E isso também está correlacionado à baixa autoestima. E essa baixa autoestima faz com que finalmente eu encontre alguém que me ame. E nós começamos a idolatrar o outro, porque ele tenta suprir em nós carências não supridas. E nessa fome e sede de amor, buscamos o outro como a nossa bússola, ou como a solução dos nossos problemas, quando ninguém é solução de ninguém. Os nossos níveis de complexo de inferioridade estão interrelacionados diretamente com a baixa autoestima. Se eu acho que eu não gosto de mim, se eu não gosto do meu corpo material, da minha fisionomia, da minha aparência, do meu jeito de ser, de se relacionar com as pessoas, eu terei complexo de inferioridade. Se eu trago dentro de mim níveis críticos de frustrações, esse complexo de inferioridade me acompanhará. Então, se alguém me elogiar, eu não vou acreditar no elogio dessa pessoa, porque eu não me vejo com virtudes e qualidades que possam vir a ser admiradas por outras criaturas. E nesse conjunto de baixa autoestima, insegurança, complexos de inferioridade, muitas vezes nós buscaremos válvulas escapatórias que se chamam fantasias. Quem de nós não pode fantasiar? Principalmente quando estamos apaixonados por alguém. Dizem que a paixão é enlouquecedora. E esse enlouquecimento transitório, muitas vezes, nós buscamos avidamente. E quando estamos apaixonados, nós idealizamos o outro como sendo o objeto do nosso desejo, da nossa fantasia afetiva, emocional, sexual, espiritual, moral e por aí vai. Então, nessas fantasias, nós também buscamos suprir níveis de necessidades não satisfeitas. Isso é mais grave quando estamos nos relacionando fixamente com alguém. As insatisfações nas relações conjugais, maritais, faz com que muitas vezes busquemos outras fantasias, que não sejam aquelas com as quais nós convivemos diariamente, pessoas com as quais convivemos. Há que se ter cuidado com essas fantasias, porque elas poderão nos dominar mentalmente. Até que ponto nós estamos no mundo real
ou irreal. Se as fantasias nos dominam a casa mental, passam a ser a nossa realidade mental. E passando a ser a nossa realidade mental, já não saberemos divisar o que é real ou irreal. Tamanha força do pensamento. Mentalize muito alguém e essa mentalização criará vida no seu campo mental. Nessas fantasias, nos sentiremos altamente atraídos por atrações e por situações que são consideradas proibidas. Porque são válvulas de escape. Cuidado com essas atrações proibidas. Todo mundo tem o direito de querer o melhor para si, mas como se conduzir diante desse querer? Impulsos mentais permissivos são os mais graves, porque são aqueles que você se permite a desvios sexuais, a permissividades que não se coadunam com o princípio da moralidade, da ética, dentro do ponto de vista da doutrina espírita. A pedofilia é um desses casos. Nessa pedofilia, o indivíduo se sente atraído por crianças. O objeto do desejo do pedófilo é se relacionar sexualmente com crianças. Então, aí se instala uma situação de permissividade, de uma perturbação mental, emocional, uma absoluta falta de educação mental, que trará graves consequências para indivíduos desta natureza e que precisariam se submeter a uma terapia urgentemente. Estou citando o pedófilo, mas existem outros quadros. O sadomasoquismo é uma outra situação de criaturas altamente sádicas que só conseguem obter o desejo sexual e a satisfação sexual através de agressões físicas ou verbais, maltratando o seu companheiro ou a sua companheira. Existe de tudo no campo mental. Quanto mais estudamos, mais descobrimos o nível de complexidade que é a mente individual de cada um. E se nós pudéssemos interpenetrar as mentes, os pensamentos dessas mentes, nós nos surpreenderíamos com a capacidade de mentalizar de cada um. Nessas ambivalências sexuais, poderemos cada vez mais atrair entidades permissivas sexualmente indesejáveis do ponto de vista moral e espiritual. Imagine o trabalho dos nossos guias espirituais junto a cada um de nós, para que não sejamos eternamente alvos de processos obsessivos, decorrentes da natureza dos pensamentos e da qualidade desses pensamentos que emitimos diariamente. Nós atraímos de conformidade com o que nós pensamos e sentimos. Num estado de melancolia e tristeza profunda, os processos depressivos vão se instalando sorrateiramente no nosso mundo emocional, no nosso mundo psíquico. Ninguém se torna depressivo do dia para a noite. E ninguém se torna depressivo porque deseja ser depressivo. A depressão nada mais é do que o acúmulo gradativo de um sentimento de tristeza e melancolia que vai se instalando na sua casa mental. E isso é decorrente de frustrações, decepções vivenciadas ao longo de uma vida inteira. Então, a depressão hoje é conhecida como uma doença pela Organização Mundial da Saúde. E nesse quadro patológico da depressão, há que se trabalhar devidamente. Quanto mais alimentamos a tristeza, maior probabilidade de sermos depressivos. E no quadro de depressão profunda, subutilizamos e subestimamos a capacidade de tentativa de suicídio de algumas dessas pessoas que nos alertam o desejo de se suicidarem, mas nós não acreditamos que elas sejam capazes de chegar a um termo da sua própria vida. Então há que se ter muito cuidado, porque ninguém em sã consciência quer ser verdadeiramente depressivo. Mas a depressão vai se alastrando ao longo do tempo. E muitas vezes esses quadros depressivos não têm uma razão lógica do ponto de vista da atual reencarnação. É um somatório de experiências e vivências
de outras reencarnações, que na atual reencarnação se materializa no quadro de tristeza profunda. Isso quer dizer, em outras palavras, que a complexidade da mente humana é muito grande. Por que será que nós lidamos com tantas pessoas amarguradas, que não sorriem, que não têm alegria, que não têm o prazer de viver? Como faz bem nós abraçarmos alguém alegre? E é impressionante como essa pessoa que é portadora da alegria, ela transmite bons fluidos, boas energias para nós. Então, por que não começar a modificar alguns maus hábitos que nós adquirimos indevidamente, a começar pela nossa energia mental? Somos todos nós receptores e emissores de energia mental. Mentalizamos e também enviamos essas energias. Recebemos e captamos de conformidade com o grau de sintonia. Então, o poder do pensamento é algo fantástico no campo mental. E como é que nós estamos utilizando a nossa energia mental? A nossa energia mental deveria ser utilizada e canalizada convenientemente, produtivamente, positivamente, do ponto de vista de uma construção de energias favoráveis para o nosso progresso intelectual e moral. Isso quer dizer que emitimos energia, essa energia se propaga ao longo do universo, de conformidade com o grau de intensidade e direção que nós damos. E se nós emitimos energias salutares, elas entrarão em consonância com outras energias positivas e nos sentiremos retroalimentados pela natureza e pela qualidade dos pensamentos que nós emitimos diariamente. Mas o inverso pode ocorrer também. E aí é que se instala o processo obsessivo. O processo obsessivo se instala pela afinidade fluídica de pensamentos e sentimentos. É isso que se traduz no processo obsessivo. Nós não iremos atrair entidades piores do que nós, iremos atrair entidades semelhantes a nós, em graus variados, no conjunto de pensamentos e sentimentos que nós emitimos e que eles também emitem. É a lei de sintonia, lei de afinidade. Mentalize muito a tristeza e você vai atrair outras mentes tristes para junto de você. Mentalize pensamentos de tristeza e você irá entrar em sintonia com outros pensamentos de tristeza. É a frequência vibratória do poder mental, da casa mental que somos portadores. Neste sentido, o poder da vontade faz uma grande diferença. Eu desejo potencializar minha energia mental, eu desejo canalizar a minha energia mental, direciono a minha energia mental positivamente, por um objetivo que eu tenho determinado e previamente elaborado. Eu desejo concretizar determinadas metas na minha vida e potencializo o poder da vontade. E a potencialização do poder da vontade se traduz em emanações fluídicas que nós emitimos diariamente. Mentalize uma situação real e a situação acabará acontecendo. É só questão de tempo. Porque você está atraindo aquela situação. Você está criando uma ambiência mental favorável para que este fato ou situação venha a acontecer. O poder da vontade é o que direciona a nossa vida muito mais do que nós supomos. E somos muito mais influenciados do que nós possamos admitir no direcionamento do nosso pensamento. Isso quer dizer, em outras palavras, que há que se ter cuidado com a casa mental. Como estamos utilizando as nossas energias? Para que estamos utilizando essas energias? Com que finalidade desejamos as coisas? Saber mentalizar é uma arte para poucos. Existem criaturas que se comunicam entre si. E essas criaturas, elas estão no
nível de frequência mental. Eu trouxe essa passagem de André Luiz, do livro Libertação, página 14. Eu faço questão de ler para vocês porque é muito interessante. O espírito humano lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que já se aprende a gastar a segunda, no transformismo incessante da Terra. Mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. Nós mal conhecemos o poder da nossa energia mental. Desconhecemos efetivamente a qualidade desta energia. Qual é a sintonia que estamos estabelecendo com outras mentes? Que tipo de companhias espirituais nos aproximam e se tornam presentes no nosso dia a dia? Quem são esses espíritos que nós estamos atraindo? Qual é o nível de conversação que nós estabelecemos? Que tipo de duelos mentais nós confrontamos diariamente? Qual a natureza dos pensamentos e sentimentos que estamos a emitir? Então verifiquem o quanto nós somos desconhecedores do nosso universo mental. E aí eu trouxe uma foto que se chama telepatia. Telepatia é a capacidade que você tem de se comunicar com o outro. E nesse grau de comunicação existem 3 níveis diferenciados de telepatia. O primeiro nível é aquele que você, na mesma frequência vibratória do outro, você recebe imagens que o outro emite para você e você emite imagens para o outro. Primeiro nível da telepatia. O segundo nível da telepatia é você desvendar o quadro de emoções que o outro é possuidor. Você faz a leitura das emoções do outro. É o terceiro nível mais aprofundado da telepatia. É o segundo nível, digo. E o terceiro nível é aquele mais raro, não impossível. É aquele em que você consegue se comunicar efetivamente, dialogar com o outro. Uma mente com outra mente. Um encarnado com outro encarnado. Um ser com outro ser. Sem ruídos, sem interferências, perfeita sintonia vibratória de 2 criaturas que estão na mesma faixa evolutiva. Imaginem vocês que todos nós temos níveis variados da telepatia, embora não sejamos conscientes disso. Quantas vezes estamos pensando em alguém e alguém liga para nós e atendemos o telefone? Quantas vezes estamos no local, nos lembramos de alguém, encontramos esse alguém e por aí vai. São níveis diferenciados de telepatia. Quanto mais espiritualizados, maior o poder da telepatia. Quanto mais sejamos disciplinados no quadro mental, maior capacidade teremos de sintonizar com outras mentes. Quantas vezes nós conversamos com o nosso guia espiritual no campo mental e não é preciso que ele se materialize, que ele incorpore no médium para nós nos comunicarmos com o mentor espiritual. Então vejam que esse diálogo, esta conversação é de mente para mente. Isso já ocorre no processo obsessivo. Só que é utilizado negativamente, com fixações mentais doentias. Então nós poderíamos desenvolver um outro estágio, outro nível de telepatia, muito mais aprofundado, desde que fôssemos educados mentalmente, canalizando a nossa energia mental positivamente. E vejam o quanto nós poderemos ser induzidos mentalmente por outras mentes. Isso é muito interessante, o processo da indução. Nessa indução eu posso jogar imagens mentais para o outro. Na indução telepática eu posso influenciar o outro mentalmente. Não é assim que os obsessores fazem também? Só que no campo mental negativo, eu posso muito bem obsidiar outra pessoa encarnada. Eu posso muito bem querer induzir positivamente o outro
para que ele se fortaleça espiritualmente, para que ele se energize espiritualmente, e eu começo a projetar bons pensamentos, bons fluidos, boa energia para o outro. Então, através do meu poder mental, eu impregno outra casa mental. Mas antes de querer dominar outra mente, que você domine a sua própria mente. Porque se você não dominar a sua própria mente, você será dominado por outra mente. Então é melhor que você se autodomine, para poder utilizar o poder do pensamento e da energia mental positivamente. Então isso significa que se nós somos influenciados por outras mentes, nós podemos influenciar também. Somos influenciados e influenciadores. Estamos mergulhados no mar mental, de energia mental, muito mais do que supomos. E nessas energias mentais nos impactamos uns aos outros, de conformidade com o nível de sintonia que nós estabeleçamos. Ora, como enfrentar o medo nesse processo que nós estamos a mencionar? Quantos de nós não temos medo de espíritos, apesar de sermos espíritas? E muitas vezes temos tanto medo do espírito que não desejamos de hipótese alguma que o espírito se comunique conosco. Outras vezes nós achamos que o médium só é médium na casa espírita. Fora da casa espírita ele deixou de ser médium. Ele é médium em qualquer lugar por onde ele ande. Agora, como ele utiliza a mediunidade, eis a grande questão. Você não vai interromper a mediunidade porque você se ausentou da casa espírita. Mas você vai aprender a lidar com a mediunidade educando-a na casa espírita. E você será médium onde você andar. Aquele que é intuitivo, aquele que é um médium de intuição, ele será inspirado, será intuído em todos os lugares por onde ele ande. No ambiente profissional, no ambiente familiar e por aí vai. Aquele que tem o dom da oratória, que sabe falar bem em público, ele falará bem em público, em qualquer lugar, e será inspirado espiritualmente em qualquer local, desde que hajam pessoas ali reunidas, e que ele apresente as condições favoráveis para sintonizar com o seu guia espiritual e mentores outros espirituais. Então nós temos que assumir a responsabilidade perante os nossos sentimentos mais negativos. Não adianta a negação do sentimento, porque ele existe. O medo existe dentro de nós em graus variados e poderemos enfrentá-lo. A raiva. E eu queria trazer uma perspectiva para vocês totalmente diferenciada da medicina oriental integrada, que tem tudo a ver com a doutrina dos espíritos. E ela nos diz que a raiva, enquanto sentimento de conotação perturbadora, atinge diretamente o fígado. E nós não sabemos quanta energia estagnada nós estamos sendo portadores no nosso corpo material. A raiva pode afetar diretamente o fígado. E o fígado, do ponto de vista da medicina oriental integrada, gera sangue para todo o corpo físico. Imaginem níveis acirrados de raiva diariamente. Nós sabemos que a raiva pode matar o indivíduo, não é verdade? E atinge também o estômago e o baço. Ansiedade. A ansiedade é interessante porque ela vai aos poucos bloqueando o que se chama QI, energia vital. E o bloqueio dessa energia vital faz com que nós tenhamos energias estagnadas no nosso corpo. E a estagnação atinge o aparelho respiratório, decorrente de graus de ansiedade. Esse problema da ansiedade é um problema que particularmente eu sou portadora, eu tenho que ter muito cuidado com o meu nível de ansiedade. Vez por outra estou com faringite e todas as ites que vocês imaginarem, em decorrência da ansiedade. Concentração. A concentração nada mais é do que o excesso, aqui eu estou falando de excesso de atividade mental. O excesso da atividade mental faz com que você comece a gastar por demais energias que são canalizadas para o campo da mente ou da intelectualidade, e ali você vai começar a enfrentar um processo de desenergização completa do seu corpo físico.
Diga-se de passagem que um órgão afetado por um desses sentimentos exige dos outros órgãos uma maior quantidade de energia vital. Então começa a haver uma desorganização do corpo físico em decorrência da desarmonia emocional do indivíduo. Essa desarmonia vai atingindo o baço também. Um outro problema que normalmente o ansioso enfrenta é aquela situação em que ele não consegue resolver. E as situações que ele não consegue resolver acarretam situações na área dos pulmões. E você começa a lesar seus pulmões, tanto do ponto de vista orgânico quanto do ponto de vista perispiritual. Então vejam que situações problemáticas que não são solucionadas dentro do tempo previsto começam a minar as suas energias fluídicas. E neste sentido você começa a perder energia. E o medo ataca exatamente a situação dos rins. Problemas de rins, pode investigar se você não tem medo acumulado dentro de você. Como modificarmos este quadro mental? E aí entra a questão da gratidão agora, que é o tema da noite de hoje. Modificar o quadro mental significa que eu preciso primeiro me autodiagnosticar, identificando os pontos vulneráveis da minha personalidade transitória. Tenho que ter um desejo profundo de melhora interior. Já compreendi que eu emito energia e recebo energia, que eu transmito energias em forma de fluidos e pensamentos, sentimentos que chegam a se materializar do ponto de vista espiritual. E aí eu começo a selecionar o que me convém daquilo que não me convém na casa mental. Eu já não consigo mais me paralisar ou me estagnar com sentimentos que eu sei as repercussões e os resultados deles. E começo a transformar isso. Começo a internalizar esta nova mensagem, esse conjunto de informações, e aos poucos vou criando bons hábitos. E um dos bons hábitos que nós poderíamos adquirir é a meditação. Na meditação você transcende. Na meditação você se conecta espiritualmente. E na conexão espiritual você sai do patamar do problema para vislumbrar outras faixas evolutivas, vibratórias, para que você entre em sintonia com o seu guia espiritual. Meditação não precisaria ser mais do que 20 minutos diariamente. Nós não temos 20 minutos diariamente? E como meditar? Uma amiga minha dizia: Carla, eu não consigo esvaziar minha mente. Minha mente vive aturdida o tempo todo de pensamentos. E a meditação implica em que você esvazie a mente para que através da mente você entre num patamar superior vibracional. Mas antes de você querer meditar, que você faça uma prece, e através da prece você peça a Deus e peça ao seu guia espiritual para que você possa se pacificar mentalmente, tranquilizando-se mentalmente, oferecendo as condições de uma boa assistência espiritual. Então a meditação seria um bom começo de transformação interior. Exercício físico também, uma boa alimentação também, uma boa conversação e boas leituras. Quantas pessoas não caminham na orla de Boa Viagem, mas caminham como se fossem autômatos, sequer olham para o mar, e nós sabemos que o mar é o maior repositório de energias fluídicas, e nós poderíamos estar ali nos retroalimentando com aquelas energias maravilhosas que o mar nos oferece. É essa conexão de você consigo próprio que você precisa resgatar. E nessa conexão com o seu mundo interior, você poderá se conectar com o mundo exterior, buscando, pela conexão espiritual, atrair bons espíritos. E isso não exige tanto esforço assim, não é preciso ser médium ostensivo para você aprender a se conectar espiritualmente. Não é preciso ser médium ostensivo para você orar a Deus e aos bons amigos espirituais. Nesse processo de transformação dos maus hábitos em bons hábitos, eu começarei a preservar o meu corpo físico, trabalhando pela minha energia mental salutar,
transformando minha casa mental num repositório de boas energias, selecionando os pensamentos que me convêm daqueles que não me convêm, e não dando vazão e asa a sentimentos que são absolutamente indesejáveis do ponto de vista do equilíbrio moral e espiritual. Mas isso requer o poder da vontade. Entre o patamar do diagnóstico e a transformação existe um caminho a ser percorrido. E aí, quando começamos a nos transformar os maus hábitos e bons hábitos, começamos a aprender a agradecer a Deus. Começamos a desenvolver um sentimento de gratidão. Pessoal, há muito pouco tempo atrás eu estava caminhando na Avenida Boa Viagem, estava um céu deslumbrante, um sol esplendoroso. E eu comecei a me emocionar diante daquela magnitude do sol, se espelhando, se refletindo no mar. E naquele momento eu parei tudo e fiz uma prece de agradecimento. E as lágrimas começaram a surgir pela gratidão por eu estar vivenciando aquele momento transformador. E que se eu não estivesse conectado espiritualmente, absolutamente teria passado desapercebido. O sentimento de gratidão é algo fundamental na vida do ser humano. Agradecer ao alto, agradecer a Deus, agradecer ao Cristo. Por que não podemos nos encontrar com o Cristo? O Cristo não veio para os sãos, veio para os enfermos, os doentes da alma. Nós somos doentes da alma. Por que Ele não pode nos resgatar? E por que não poderemos nos encontrar com Ele? Por que não poderemos evocá-lo, orar ao Cristo, pedir a Ele que nos ajude, que nos pacifique a alma, que nos fortaleça espiritualmente, que nos conduza diante das provas, com a devida força, perseverança e coragem, com a fé necessária? Nós poderemos canalizar nossas energias positivamente. E claro que nós seremos secundados e ajudados pelos bons espíritos, pelos nossos guias espirituais, mas nós teremos que aprender a agradecer. E agradecer todos os dias até pelo ar que nós respiramos. Agradecer pelas bênçãos que nós recebemos, porque só o ato de estar vivo já é uma bênção. Quantos espíritos não desejam reencarnar? Fileiras e fileiras de espíritos candidatos à reencarnação, e nós estamos reencarnados. Como estamos reencarnados? O que estamos fazendo da nossa existência aqui? Então, se não temos a absoluta felicidade aqui na Terra, poderemos ter momentos de felicidade. E esses momentos de felicidade é a conexão de você consigo próprio e com o outro. O momento de felicidade significa ausência de conflito. E a ausência de conflito nada mais é do que a paz interior. Agradecer a Deus, agradecer ao guia espiritual, aos mentores espirituais, aos entes queridos, familiares que nos ajudam. Isso é um bom hábito que poderemos adquirir na qualidade de espíritas ou candidatos à doutrina espírita que somos todos nós. Agradecer, sim, sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão pelo muito que recebemos e sim, sentimento de gratidão por nós estarmos aqui com uma nova oportunidade redentora. Sem amor não se justifica a nossa vida. Nós todos teremos que aprender a amar o próximo como a si mesmo. E como nós sofremos pelo desamor, poderemos inverter o processo aprendendo a amar. Para que possamos amar profundamente, há que se encontrar espiritualmente, mente a mente, coração a coração. E a voz do coração não mente. É na voz do coração que você fará a leitura dos seus sentimentos reais. É na voz do coração que você se encontrará definitivamente. Lendo o seu coração, você irá desvendar o universo que é você próprio. E você encontrará sentimentos os mais sublimes. Todos nós somos capazes de ter bons sentimentos. Sentimentos nobres, sentimentos sublimes que encantam. Sentimentos que nos elevam para um outro patamar evolutivo e espiritual. Todos nós somos capazes de amar. Todos nós somos capazes de nos emocionar. Todos nós somos capazes de orar ao Cristo, orar a Deus e aos benfeitores espirituais. Todos nós somos capazes de nos abraçar afetivamente e de nos incluirmos espiritualmente, ampliando o nosso universo de família e parentela espiritual.
Então, bendito seja o amor na nossa vida, porque sem amor nós não aguentamos viver no desamor. Bendito seja o amor e a experiência do amor na nossa vida. Aprender a amar é algo fundamental, inadiável, é para ontem, é urgente, é emergencial. Aprender a amar profundamente as pessoas, amando primeiramente a si próprio. Amar ao próximo como a si mesmo, não é amar ao próximo mais do que a si mesmo, é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Nós parabenizamos o Centro Espírita Alta de Souza pelo seu aniversário, não é? Quantos anos? 42 anos. Trazemos um abraço fraterno do Centro Espírita Manuel Quintão, que se localiza ali em Boa Viagem, próximo ao Colégio Boa Viagem. E digo a vocês que se não é possível eliminarmos os nossos problemas todos, mas é possível enfrentá-los. Enfrentá-los com clareza, discernimento, com fortaleza, com perseverança, coragem, porque somos secundados pela espiritualidade. Muita paz para todos.